Antes de tudo, se você também sentiu no coração a partida de Preta Gil, deixe nos comentários uma frase de consolo para o Gilberto Gil. Uma palavra de carinho, de força, de amor. Ele pode nunca ler, mas o gesto aquece. E se esse tipo de conteúdo toca você, se inscreve no canal. Aqui, a gente fala de cultura, de sentimento, de humanidade. Agora, vamos juntos entender o que se passa no coração desse pai que o Brasil inteiro aprendeu a amar. Perder um filho. Não há nada que prepare alguém para isso. Nem os anos vividos, nem a sabedoria acumulada, nem a fé. E quando esse filho é alguém como Preta Gil, presença vibrante, generosa, amada, a dor não é apenas íntima. Ela transborda. Ela toca a todos. Foi essa dor que se desenhou no rosto e no silêncio de Gilberto Gil. Quem acompanha sua trajetória sabe. Gil sempre carregou uma sensibilidade quase mística. Suas palavras, suas músicas, seus gestos, sempre foram feitos de sentimento. E agora, com a perda da filha, essa sensibilidade se transformou em luto, mas também em reflexão, em silêncio, em pausa. Pouco depois do falecimento de Preta, Gil apareceu em um vídeo promocional ao lado da esposa, Flora. Era para anunciar a retomada da turnê Tempo Rei. Mas o que chamou atenção não foi a música, nem a agenda de shows, foi o olhar. Um olhar que dizia tudo. Um silêncio que gritou. Os fãs notaram. Se emocionaram. Se preocuparam. Força, Gil, estamos com você, sentimos como se fosse da nossa família. Foram só algumas das mensagens que inundaram as redes sociais. E é nesse ponto que a dor do artista se cruza com a dor coletiva. Gil não perdeu apenas uma filha. Ele perdeu uma parte da sua própria luz. Mas mesmo nesse vazio, ele encontrou palavras. Em uma de suas falas mais emocionantes, disse: a partida dela também tem essa contribuição. Contribuiu para sermos mais amorosos e mais afetivos. E que frase poderosa! Porque ela não vem da razão. Ela vem do fundo da alma de um pai que viu a filha partir, mas escolheu o amor. Escolheu transformar o luto em presença. A ausência em memória. O fim em aprendizado. Hoje, o estado emocional de Gil é o de alguém que sente profundamente, que caminha em meio à dor, mas não se fecha nela, que usa a arte, como sempre fez, para transformar sofrimento em beleza, tristeza em consolo, perda em conexão. Gilberto Gil está de luto, sim, mas também está rodeado de amor, da família, dos amigos, e de milhões de pessoas que, mesmo à distância, querem apenas dizer: estamos com você. Há momentos na vida em que a dor é tão grande que qualquer passo adiante parece impossível. E ainda assim, Gilberto Gil subiu ao palco. Um mês após a perda de Preta, ele se colocou diante do público, não como um ídolo, mas como um pai em luto, um homem tentando respirar dentro da ausência. Foi no auditório do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 17 de agosto de 2025. O show era parte da turnê Tempo Rei, que havia sido adiada justamente por causa do falecimento da filha. Mas aquele palco não era só um palco. Era um altar. Um lugar de saudade. Um espaço onde arte e dor se encontraram de maneira quase sagrada. Gil entrou em cena com a mesma elegância de sempre, mas com algo a mais, um silêncio que carregava peso. O público sabia. Ninguém ali esperava o show de antes. Todos estavam ali por ele. Pelo gesto. Pela força que é preciso ter para cantar quando a alma ainda está de joelhos. E então veio o momento que ninguém esquece. Ele se aproximou do microfone e, com voz firme, mas olhos marejados, disse: nessa música, sempre pra ela. Uma das meninas lá de casa. Nossa menina Preta. E começou a tocar drão. Não era apenas uma canção. Era um adeus. Uma oração. Um abraço que só a música pode dar quando as palavras não alcançam. O público ficou em silêncio. Depois, vieram os aplausos. A emoção. Gente chorando. Gente sorrindo, num misto de saudade e gratidão. Porque naquele instante, todo mundo sentiu. Aquela música agora era dela. Para sempre. Gil permaneceu com os olhos fechados por alguns segundos após o último acorde. Abriu os braços, como quem acolhe o que não pode mudar. E ali, naquele gesto simples, estava a grandeza de um artista que nunca usou a dor como espetáculo, mas que nunca fugiu dela também. Retomar os palcos após uma perda assim não é coragem. É amor. É respeito à memória. É a forma que Gil encontrou de seguir, não apesar da dor, mas com ela. E isso tocou todo mundo. Porque quando um artista verdadeiro sofre, ele não se esconde. Ele canta.
Ele compartilha e faz com que a nossa dor também encontre voz. Gilberto Gil sempre teve o carinho do público. Mas o que se viu após a perda de sua filha foi algo maior, mais íntimo, quase familiar. Como se o Brasil inteiro tivesse parado para abraçá-lo em silêncio. Desde o anúncio do falecimento de Preta Gil, as redes sociais se transformaram em uma imensa corrente de afeto. Milhares de pessoas, de todas as idades, deixaram mensagens de apoio, gratidão e consolo. Não eram apenas fãs. Eram pessoas que, em algum momento da vida, foram tocadas por uma canção, uma fala, um gesto desse homem que sempre nos ofereceu a alma por meio da música. E quando ele apareceu novamente, nos vídeos, nos shows, nos bastidores, foi como reencontrar um amigo machucado. As pessoas não estavam ali por curiosidade. Estavam por solidariedade. Estavam por amor. Um vídeo, em especial, chamou a atenção. Era um teaser da retomada da turnê Tempo Rei, gravado ao lado de sua esposa, Flora. Um vídeo simples, curto, mas suficiente para deixar claro que algo havia mudado. O olhar de Gil estava diferente. Mais contido, mais pesado, mais profundo. E os comentários foram imediatos. Ele não está bem, mas está tentando seguir. Dói ver esse olhar. Mas que força esse homem tem. Gil, você não está sozinho. Essas foram só algumas das milhares de mensagens que inundaram a internet. Gente dizendo que chorou vendo o vídeo. Gente dizendo que perdeu filhos também, e que a dor nunca some, mas muda de forma. Gente dizendo que aprendeu a amar mais depois de ver a dor de Gilberto Gil. Não era só sobre ele. Era sobre todos nós. Gilberto Gil virou espelho. Espelho de quem sofre, de quem sente, de quem continua. Sua dor virou ponte entre desconhecidos. Sua vulnerabilidade tocou as fibras mais humanas de quem o vê não só como artista, mas como ser humano. E em tempos de tanta pressa, tanto ruído, tanto esquecimento, foi bonito ver que o Brasil parou para ouvir. Para sentir, para respeitar. Talvez essa seja uma das maiores forças de Gil. Mesmo nos momentos de silêncio, ele comunica. Mesmo na dor, ele une. Mesmo quando tudo parece desabar, ele encontra um jeito de nos lembrar que amor e arte, juntos, são capazes de sustentar até as almas mais machucadas. Para o Brasil, Preta Gil era uma artista irreverente, uma mulher de coragem, voz firme, cheia de alegria. Mas dentro de casa, ela era simplesmente Preta. Filha, irmã, mãe, amiga. Um ponto de luz que reunia a família em torno de afeto, risadas e música. E é justamente por isso que sua partida abalou não só Gilberto Gil, mas toda a estrutura emocional da família Gil. A dor é compartilhada, como numa orquestra onde cada instrumento sente a mesma perda, ainda que com sons diferentes. Flora Gil, esposa de Gilberto e madrasta de Preta, tem sido uma presença constante ao lado do marido. Discreta, mas firme. Aparece ao lado dele nos vídeos, nas apresentações, nos bastidores, segurando a mão, segurando a ausência. Nos momentos em que Gil parece olhar para dentro, é ela quem está ali, sustentando o que é possível. A dor de uma família pública, porém, nunca é vivida só entre paredes. Ela respinga. Ela chega até nós. E a forma como essa família tem lidado com o luto é algo raro de se ver. Sem espetáculo, sem sensacionalismo, mas com verdade. Com humanidade. Os filhos, os netos, os amigos próximos, todos têm se recolhido com respeito. Mas também têm aparecido em momentos pontuais, com homenagens sinceras, mensagens emocionadas, gestos de carinho que dizem mais do que qualquer discurso. O que se vê é uma família em reconstrução. Não no sentido de recomeço, mas de reorganização emocional. Quando alguém como Preta se vai, o vazio não é preenchido, ele é abraçado. Ele passa a morar ali, junto com a lembrança, com a saudade, com o riso antigo. Gilberto Gil, patriarca dessa linhagem de artistas e almas sensíveis, tem liderado essa travessia com uma dignidade silenciosa. Não nega a dor. Não disfarça o luto. Mas também não se deixa consumir por ele. Ele transforma. Como sempre fez. Com música, com presença, com amor. E talvez seja isso que torna essa perda tão impactante. Porque ela não é apenas a dor de um pai. É a dor de uma família inteira que, mesmo no sofrimento, continua ensinando.
ensinando que amar vale a pena, que lembrar é um ato de resistência, que a saudade, quando acolhida, vira ponte, nunca muro. Preta se foi, mas sua presença segue viva em cada gesto da família Gil, em cada nota que Gilberto toca, em cada abraço silencioso que Flora oferece, em cada olhar que se cruza nos bastidores dos shows, nas reuniões em casa, nas memórias que insistem em voltar, não para doer, mas para manter aceso o que nunca morre, o amor. Gilberto Gil sempre foi mais do que um músico. Ele é um criador de pontes, entre gerações, entre culturas, entre dores e esperanças. E agora, diante da maior perda que um pai pode enfrentar, ele escolheu continuar, não como quem ignora o luto, mas como quem o transforma em parte da sua arte. A retomada da turnê Tempo Rei não é apenas uma volta aos palcos. É um ato de resistência. Um ato de amor. Um tributo vivo à filha que se foi, mas que segue presente em cada acorde, em cada letra, em cada silêncio que Gil deixa entre uma música e outra. Porque sim, o silêncio também fala. E fala alto. Especialmente quando vem de alguém que passou a vida dizendo tanto através da canção. Gil poderia ter parado. Ninguém o julgaria. Teria todos os motivos para se recolher. Mas ele escolheu continuar. Escolheu cantar. Escolheu fazer do palco um santuário de memória. E com isso, reforço o que sua trajetória inteira já havia ensinado, que a arte não é só entretenimento. É cura. É comunhão. É permanência. O legado de Preta Gil, por sua vez, não se apaga com sua ausência. Pelo contrário, ele ganha novos contornos. Se entrelaça com a história do pai, da família, da cultura brasileira. Seus posicionamentos firmes, seu jeito irreverente, seu amor pelos palcos, tudo isso continua pulsando. Continua sendo lembrado. Continua sendo celebrado. E Gil, ao seguir adiante, não está apenas honrando sua própria caminhada. Está mantendo viva a chama da filha. Cada show que faz, cada canção que dedica, cada fala emocionada que solta entre um acorde e outro, tudo isso é parte de uma continuidade maior. Uma linhagem de afetos e melodias que não se interrompe com a morte. É como se, agora, cada nota que ele toca tivesse um novo significado, uma nova profundidade, um novo peso, e uma nova leveza também. Porque junto da dor, vem a honra de manter viva uma presença que foi, é, e continuará sendo imensa. Gilberto Gil segue. Mais lento. Mais contido. Mais ferido. Mas segue. E ao fazer isso, nos mostra que continuar também é uma forma de amar. Que cantar, às vezes, é a única maneira possível de não desabar. Que o palco pode ser altar, abrigo, e também reencontro. E assim, o artista segue. E com ele, seguimos todos nós.